pequeno vilarejo às margens do rio Tibre, nascia não apenas uma cidade, mas o maior império que o mundo antigo já viu. Prepare-se, esta é a história de Roma, do mito ao colapso. Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. por Rômulo, logo após uma disputa mortal com seu irmão Remo, um crime que marcaria para sempre a história da cidade. Roma começou pequena, com aldeias de pastores espalhadas pelas colinas do Lácio, às margens do rio Tibre. Governada por reis, a cidade passou pelas mãos de figuras importantes, como o sábio Numa Pompílio, que organizou os rituais religiosos e o calendário romano, e o ambicioso Tarquínio, o soberbo, cujo reinado de abusos e violência provocou a insatisfação popular. Por volta de 509 a.C., o povo romano se revoltou, derrubando de vez a monarquia. Assim nasceu a República Romana, um novo sistema político onde o poder não estava mais concentrado nas mãos de um rei, mas sim distribuído entre os cidadãos e seus representantes no Senado. Foi o início de uma nova era. A semente da ambição começava a crescer e Roma estava apenas começando sua caminhada rumo à eternidade. A palavra república vem do latim res publica, que significa coisa pública, ou seja, um governo que, em teoria, pertence ao povo e não a um único soberano. No início, apenas os patrícios tinham poder, enquanto os plebeus eram excluídos das decisões políticas. Isso gerou séculos de conflitos sociais. A plebe começou a se organizar e conquistou direitos importantes, como o cargo de tribuno da plebe, que podia vetar leis injustas, e a criação da Lei das 12 Tábuas, o primeiro código legal romano. Politicamente, a República funcionava com duas instituições principais: o Senado, composto por aristocratas vitalícios, e os magistrados, eleitos anualmente, entre eles os cônsules, que comandavam o exército e o governo. Em tempos de crise, era escolhido um ditador com poder total por até 6 meses. Enquanto isso, Roma crescia militarmente. Dominou toda a Península Itálica e travou as famosas guerras púnicas contra Cartago. Na Segunda Guerra Púnica, o general cartaginês Aníbal quase derrotou Roma, mas no fim, os romanos venceram e destruíram Cartago em 146 a.C. Com tantas vitórias, Roma se enriqueceu, mas os problemas internos se agravaram. Os camponeses pobres perderam suas terras, os generais acumulavam poder e o Senado se tornava cada vez mais corrupto. Tentativas de reforma, como as dos irmãos Graco, foram violentamente reprimidas. No século I a.C., começaram as guerras civis. Generais como Mário, Sula, Pompeu e Júlio César disputavam o controle de Roma. César, após conquistar a Gália, cruzou o Rubicão com seu exército e tomou o poder como ditador vitalício. Em 44 a.C., foi assassinado por senadores que queriam restaurar a República. Mas o plano falhou. Novas guerras civis surgiram e, no fim, o poder caiu nas mãos de Otávio, herdeiro de César. Em 27 a.C., ele se tornou o primeiro imperador romano com o título de Augusto, encerrando oficialmente a República. Otaviano, frágil, magro, de saúde débil, mas com olhos frios e mente afiada. Ele era o herdeiro adotivo de César e jurou vingar seu nome. Com astúcia e paciência, Otaviano foi vencendo, passo a passo, todos os seus inimigos. Em Ácio, travou a batalha final. O mar se incendiou, os navios afundaram, Marco Antônio e Cleópatra fugiram e caíram. Com sua morte veio Tibério, o sucessor designado, um governante mais reservado, mas igualmente competente. Tibério não expandiu Roma, ele a consolidou.
controlou gastos públicos, reforçou as reservas do tesouro e segurou a impulsividade expansionista. Estabilizou fronteiras turbulentas no norte, especialmente no Danúbio e na Germânia. Evitou guerras desnecessárias e governou com disciplina, mesmo que sua figura fosse distante e fria. Anos depois, Cláudio surpreendeu Roma. Visto como fraco por sua aparência e gagueira, mostrou ser um dos mais capazes. Ampliou as fronteiras imperiais ao conquistar a Britânia, algo que nem César conseguira por completo. Fundou cidades, fortaleceu a administração pública e deu cidadania a elites provinciais, promovendo a integração do império. Sob seu governo, a infraestrutura cresceu. Portos como o de Ostia foram erguidos, aquedutos abasteceram bairros inteiros e estradas atravessaram o império como veias de mármore. Mas foi com Trajano que Roma alcançou sua extensão máxima. Um imperador nascido na Espanha, general respeitado, homem de ação. Trajano conquistou a Dácia, anexou territórios no Oriente, venceu os partas e fez o império chegar ao Golfo Pérsico. As riquezas trazidas dessas campanhas financiaram obras monumentais. O Fórum de Trajano, a Coluna de Trajano, pontes e estradas que ligavam Roma ao fim do mundo conhecido. E mesmo em tempos de guerra, cuidou do povo, criando políticas de assistência para crianças pobres, os primeiros programas sociais da história romana. Esses homens não foram apenas nomes em mármore, foram arquitetos, generais, legisladores e gestores. Foram os pilares do império, cada um com seu estilo, cada um com sua marca, e todos com um feito que ainda ecoa, séculos depois, nas ruínas eternas de Roma. Durante séculos, Roma foi o centro do mundo ocidental. Um império poderoso sustentado por seu exército, engenharia e uma administração eficiente. No entanto, sua queda foi um processo longo e complexo, resultado de crises internas e pressões externas. A economia romana entrou em colapso a partir do século III. A desvalorização da moeda, a inflação e a dependência de grandes latifúndios enfraqueceram a produção e aumentaram as desigualdades. Ao mesmo tempo, a política mergulhava no caos, com imperadores sendo constantemente depostos ou assassinados. Para tentar controlar o império, Diocleciano dividiu-o entre Oriente e Ocidente, o que acabou enfraquecendo ainda mais a parte ocidental. Enquanto o Império do Oriente, futuro Império Bizantino, prosperava, o Ocidente se tornava vulnerável às invasões de povos bárbaros, como visigodos, vândalos e hunos. Em 410, Roma foi saqueada pelos visigodos e novamente em 455 pelos vândalos, eventos que chocaram o mundo da época. Em 476 d.C., o chefe germânico Odoacro depôs Rômulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente. Não houve uma grande batalha, apenas o fim simbólico de um império que já vinha ruindo há muito tempo. A queda de Roma marcou o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. Embora o império tenha desaparecido, sua cultura, leis e influências continuaram vivas na Igreja, no Império Bizantino e em muitos aspectos do mundo ocidental até hoje. Mas e você? Gostou das grandes histórias de Roma? Se sim, deixe um like e se inscreva no canal para nos ajudar. E, se possível, compartilhe o vídeo com algum colega seu, que você sabe que gosta dessas histórias. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Esse é o canal History.a. Até a próxima.